Ó, você vem comigo, essa semana a gente viu aí um caso muito curioso, gente, de uma moça que infelizmente foi a óbito por conta de uma cirurgia no siso. E essa história aí pegou o Brasil inteiro e a gente quer saber o porquê que talvez isso possa ter acontecido. Então nós chamamos aqui uma especialista no assunto para falar, a doutora Rita de Cássia Floriano, que é dentista, para contar um pouquinho para a gente sobre essa questão que aconteceu e também, né, como é que é na hora de fazer uma operação do siso. Todo mundo fala que é muito tranquilo, eu já fiz e a gente quer saber direitinho. Eu quero, antes de falar com a doutora, coloca as imagens para mim aí, para você ver aí. Não sei se você viu esse caso durante aí essa semana que passou, né? Teve várias reportagens falando sobre, né? No Albanese, uma jovem de 18 anos que morreu de infecção generalizada após complicações da retirada dos dentes do siso em Porto Feliz, levantou preocupações sobre os riscos do procedimento. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo afirmou que a cirurgia é segura e as mortes em decorrência dela são raras. No entanto, especialistas alertam que é importante considerar o histórico médico do paciente, solicitar exames e orientar sobre cuidados no pós-operatório. No caso de Isadora, ela havia feito 2 cirurgias para extração dos sisos em um período de pouco mais de um mês. Após a segunda cirurgia, ela começou a relatar dores fortes, que estavam impedindo a jovem de comer, dormir e até de respirar. Em 22 de abril, os pais levaram a menina até um hospital de Sorocaba, por volta das 21 horas. Isadora foi internada, mas passou por uma cirurgia com um bucomaxilofacial somente na manhã seguinte, dia 23 de abril. Durante o procedimento, a jovem teve uma parada cardíaca e não resistiu. A família de Isadora está lutando para entender o que aconteceu com sua filha. Eles afirmam que não existe um protocolo oficial, registrado em normativo, que oriente sobre a retirada dos dentes do siso. Além disso, não é obrigatório que o profissional faça anamnese do paciente antes da cirurgia. O caso de Isadora é um lembrete de que, embora a retirada dos dentes do siso seja um procedimento relativamente comum, é importante estar ciente dos riscos envolvidos. É importante conversar com seu dentista sobre os riscos e benefícios do procedimento e tomar as precauções necessárias para evitar complicações. Aqui estão algumas dicas para evitar complicações após a retirada dos dentes do siso. Siga as instruções do seu dentista cuidadosamente. Tome os antibióticos prescritos pelo seu dentista. Mantenha a área da cirurgia limpa e seca. Evite fumar e beber álcool. Coma alimentos macios e evite alimentos duros ou pegajosos. Tome analgésicos conforme necessário e sempre sob prescrição médica. Monitore a área da cirurgia para sinais de infecção como vermelhidão, inchaço ou dor. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre a retirada dos dentes do siso, converse com seu dentista. Pois é, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Quero que você fale um pouquinho. Vamos lá começar a falar então desse caso, depois a gente pincela mais um pouquinho. Mas eu quero que você me fale um pouquinho. O que será que aconteceu aí, doutora? É difícil a gente falar, a princípio, porque eu não tenho contato com o prontuário do paciente, né? Existe algumas... Tem se falado muito a respeito do protocolo, de não ter um protocolo, não ter... o Conselho Regional de Odontologia, ele nos fiscaliza, né? Ele não tem como exigir esse protocolo dos profissionais. A gente tem liberdade, cada dentista, cada profissional que você for, existe uma liberdade de conduta, né? Então, quando você vai procurar ali a orientação, esse profissional está habilitado para te orientar, ele deve orientar. Então, você chegou lá no consultório, e isso, no caso dela, é falado sobre isso. Sim. Então, você chegou ali no consultório, a entrevista, a anamnese, o estado geral do paciente. Então, no caso dela, até agora, eu não tive informação do estado geral. Tudo leva a crer que ela era sadia, rígida, que a gente chama, né? Que a colega tenha feito todo o protocolo né, anterior. Isso tudo indica pra gente. Pode ser uma casualidade, uma fatalidade? Pode ter acontecido. Uhum. Porque a cirurgia de terceiro molar, que a gente chama, né? Que é o dente do siso, ela é uma cirurgia comum. Nossa, acho que todo mundo ela é que eu comum. conheço na vida
vida Ela é comum. fez. Eu já Ela eu é fiz, comum. tirei os 4. Ela é comum. Você pode tirar apenas um, você pode tirar um lado, como é o caso dela, que foi lá e tirou o lado direito para depois tirar o esquerdo. Você também, pode eu fazer a fiz. opção dos 4. E isso é uma escolha, é algo que tem que ser discutido em consultório, né? Então, no momento que a gente recebe ali o paciente, ali tem que ser discutido, Tá. né? Você vai ter um paciente que às vezes vai olhar e falar, eu quero tirar um de cada vez. Isso tem que ser respeitado. Os riscos têm que ser discutidos, né? Cada paciente, cada faixa etária, você vai ter uma posição também desse dente. Então, quando a gente fala de dente do siso, a cirurgia é simples, ela é comum, mas ela implica em posicionamento, a idade, né? A localização, Por se está mais exemplo, alto, tem mais idade baixo. que é mais chato de fazer, se é mais novo, ou se Não. passa um pouco do tempo, isso não tem nada a ver. Não. Quanto mais jovem é o paciente, menos está formada a raiz. Então, mais jovem também é esse dente. Ele tem a coroa formada, mas não tem raiz ainda completamente formada. Então, ali, através do raio-x panorâmico ou de uma tomografia, você consegue perceber a posição e você sabe qual é a técnica. Então, aí vem o que a gente chama de planejamento cirúrgico. Tá. Então, através do exame clínico, do exame de imagem, então eu consigo estabelecer para esse paciente, não é para todos, é isso que precisa entender. Não dá para se estabelecer um protocolo de atendimento porque ele não é único. Para cada paciente, no instante que o paciente... Eu sou cirurgiã, então o paciente ele chega ali, a abordagem para ele ela é única. Tá. Então, eu vou examinar esse paciente, qual é o histórico, qual é a faixa etária, qual é a queixa desse paciente. Aí eu solicito o exame de imagem, né? Uma tomografia ou um raio-x panorâmico. Sempre tem que pedir esse raio-x. Sempre tem que partir dessa conversa, dessa entrevista, essa anamnese que a gente chama. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o exame clínico. Então, eu preciso checar esse paciente. Tanto o exame clínico intraoral, quanto extraoral e a história geral desse paciente. Ela é uma paciente jovem, mas poderia ser uma paciente diabética. Poderia ser uma paciente com histórico de hipertensão. Nós temos crianças hipertensas. Então, a importância de gastar, né, parar, isso a gente ensina, né, eu ensino para os meus alunos ali na UNG, né, eu sempre falo para eles a importância de simplesmente checar e conversar com o paciente. Mas você chega a pedir, por exemplo, esses exames clínicos, exame de sangue, você pede ou não antes da cirurgia, sim. A gente tem uma tá. bateria de exames que a gente pede de hemograma, alguns exames que a gente os 4, pede. Ninguém me pediu nada. Então, aí você entende a liberdade, né, do profissional, mas é por praxe, entendeu? É bom. Então, você pede exames de imagem, você gasta tempo nesse histórico médico, esse histórico intraoral. O exame de imagem, no que ele nos auxilia? Ele vai mostrar a posição desse dente. Então, se for um paciente mais jovem, ele não tem raiz ainda completamente formada. Então, ele pode ser mais fácil, a cirurgia pode ser mais simples, vamos dizer assim. A abordagem pode ser mais simples. A partir dali, eu escolho a técnica. A técnica não é uma só. Né? Então, ali, a partir dali, eu consigo estabelecer a técnica. Sim. E aí... Por isso que é difícil falar. É difícil, né? Porque é que você falou, às vezes a pessoa, apesar de ser jovem, poderia ter já alguma questão, né, de saúde. Ou ela não teve também, um histórico gente. anterior, né? Ela teve? Não, o histórico anterior, eu falo assim, ela fez os outros, né? Do lado direito. Sim, ela já tinha feito do E outro foi lado e foi tudo bem. bem sucedida, foi. Né? Ou também, assim, erros também acontecem, né, gente? As pessoas também não podem também, né? Uma cirurgia, independente de qual for, ela tem os seus riscos. Ela implica em risco, sempre. Né? Sempre. Por isso, assim, ela fez, no caso desse caso que nós temos, né? Foi feito o lado direito. Mas não é porque fez o direito que o esquerdo é igual. É igual, né? Quando você examina um raio-x ou uma tomo, você vai observar que os dentes superiores não são como os inferiores no planejamento cirúrgico. Tá. E, às vezes, nem o direito é o mesmo planejamento do esquerdo.
Entendeu? Entendi. O paciente pode fazer a opção de fazer tudo numa única sessão. Tá. Não necessariamente a técnica que eu vou usar é a mesma. Vai depender da Isso é posição habilidade. que tá o dente. Isso é o que a gente chama de planejamento cirúrgico. E ele tem que existir, né? Ele tem que ser feito antes. Isso a gente faz exatamente para evitar danos, para usar a melhor técnica. Mesmo executando tudo, não necessariamente vai evitar o risco. A doutora já pegou algum caso, doutora Rita, que foi assim bem difícil, que você se recorda de extração de siso? Eu já tive terceiro molar inferior, que a gente chama, né, o dente do siso, que a gente chama tecnicamente de terceiro molar. Eu tive um caso de um paciente que o dente já era completamente formado, e a raiz bastante já embraçando, né? Que a gente fala abraçar ou embraçar, né? A raiz exatamente na parte da inervação do alveolar inferior e, consequentemente, vaso sanguíneo também. Tá. E esse paciente foi uma cirurgia bastante complicada, bem sucedida, graças a Deus. Porque aí vai o planejamento. Eu preciso saber se ele está bem formado, como eu vou seccionar. Isso você já sabia antes de começar a fazer cirurgia. Então você eu já sei sabia que você ia pegar ali. Eu sei se esse dente eu vou conseguir retirar inteiro ou se eu vou precisar seccionar ele em vários fragmentos, né? Que a gente faz odontosecções. Então a gente vai seccionando em vários por partes, exatamente para evitar o trauma, para reduzir o trauma. Então meu objetivo é que a cirurgia seja cada vez mais confortável e segura para o paciente. Esse tem que ser o objetivo. Né? O paciente, eu tenho que garantir para esse paciente a melhor assistência para aquilo que ele precisa. Certo. Né? Mas isso não necessariamente quer dizer que eu não posso ter complicações. Graças a Deus eu nunca cheguei a... bom, né? Que assim seja. Agora, por que a gente tem que tirar esse dente? Porque assim, todo mundo tem gente que tira, tem gente que não tira. Por quê? Eu, no meu caso, eu fazia na época tratamento ortodôntico. E aí ele falou, olha, tira, porque pode empurrar, depois pode, né, deixar assim. Eu fui teimosa, deixei, aí realmente começou a empurrar, deu uma entortadinha em cima e uma entortadinha embaixo. Então eu acabei retirando. Mas e se eu não quisesse tirar, poderia me trazer um malefício maior? O paciente... Eu vou falar uma coisa, a gente sempre trabalha baseado em evidência. Dentro da odontologia, uma coisa que a gente precisa, e isso é muito importante para você que está aí, que vai procurar, é importante isso. As escolhas que nós vamos fazer ali de técnica, elas precisam ter embasamento científico. Essa é a nossa base. Né? Então, através de pesquisas, eu sei o que são os melhores resultados. Então, por que eu faço uma exodontia de terceiro molar, de siso? Se eu mantiver, eu posso manter? Posso. Eu, por exemplo, eu tenho meus 4 terceiros molares aqui. Eu optei por não tirar nenhum. Foi uma escolha minha, não tirar nenhum, né? Mas é uma escolha que eu assumi um risco. Quando a gente mantém e eles são inclusos, que são os dentes que não conseguiram nascer, que a gente chama de... A gente fala, nasceu o dente, nasceu o dente. Não, para nós ele erupcionou. Então, a gente fala de erupção dental. Um terceiro molar, um dente do siso, nem sempre erupciona, ele não vai nascer. Então, às vezes ele vai ficar todo dentro da estrutura óssea, às vezes ele vai ficar um pouquinho só para fora, erupciona uma parte, e às vezes ele vai ter erupção total. Quando ele vai para a erupção total, ele está em oclusão, que a gente chama. Então, ele fica tranquilo ali. Se ele tiver parte ocluído, ele pode gerar acúmulo de placa e sempre provocar processo inflamatório. É o que a gente chama de pericoronarite. Então, ele vai ter por acúmulo, consequentemente, acúmulo de bactéria, às vezes trauma na hora que você come alguma coisa mais sólida. Então, seria uma indicação para a exodontia. O incluso também, aquele que está intraósseo também. Por que ele é uma indicação para exodontia? Porque nós temos relato de alguns tumores que são mais frequentes para dentes não erupcionados. E existe um tumor específico, o ameloblastoma, que ele é o grande temor para nós. Porque ele vai exatamente pegar, principalmente os terceiros molares, os dentes do siso inferior, que não nasceram. Ele é um tumor benigno,
mas ele é um tumor bastante importante. Ele é bastante, ele é agressivo. Ele é pode muito chegar agressivo. a se tornar maligno? Esse tumor não. Nunca. Tá. Mas o comportamento dele é pior do que se fosse um tumor maligno. Ele é agressivo. E ele é um tumor benigno. Então, ele é o grande Vilão temor. da história. Ele é o grande vilão. Então, qual é a conduta que eu acho que é importante as pessoas saberem e a gente como profissional? Isso precisa ser discutido em consultório para o paciente fazer a escolha. Ele tem o direito de escolha, né? Eu não sou ortodontista, então pela parte de orto eu acho difícil falar, porque há controvérsias. Há ortodontistas que são a favor da exodontia, há ortodontistas que não são a favor da exodontia, então eu acho controverso falar. Mas é importante ser discutido. É importante, porque o paciente, primeiro, ele é ele é o centro no momento no consultório. Então, ele tem que tomar essa decisão, porque ele vai assinar, inclusive, um documento concordando com um termo de consentimento, dizendo que entendeu as explicações, que entendeu as orientações, que ele concorda com a técnica, que ele concorda com a conduta, ele vai assinar isso. Então, ele precisa dizer se ele concorda ou não. Tá. Ele tem o direito disso, Legal. tá? Ele precisa ser esclarecido a respeito dos riscos. Por exemplo, eu não tirei os meus. Tá. Os meus não são inclusos, eles são parcialmente erupcionados e erupcionados. Tá. Eu decidi em cima de um risco que eu conheço qual é. Esse risco é importante, tá? O paciente, a hora que ele chega, ele tem que ser informado disso. Ele tem o direito de escolher, mas ele tem o direito de saber o risco. Entendi. Tá? Porque existe o risco. Então, existe às vezes o modismo, né? Não, vamos tirar dentro do siso, mas não é assim que funciona. É frequente a retirada, a exodontia é frequente, ela é comum, é uma cirurgia que a gente faz muito. O risco de complicações são mínimas, né? Se fizer tudo direitinho, né? A recuperação é bem tranquila. Existe o grau que a gente chama de dificuldade da cirurgia. Tá. Mas isso é nosso, né? Isso não pode ser do paciente, isso é do profissional. Tá. Então, nós conhecemos o grau de dificuldade para a gente, mas para o paciente tem que ser assegurado o direito do conhecimento e ele ter a segurança daquilo que ele foi orientado. Ele tem que ser claro, esclarecido, tá bom? A partir de qual idade que o siso começa a aparecer? Então, a gente vai... Cada vez mais está ficando mais cedo, né? As erupções estão ficando cada vez mais cedo. Você vai pegar pacientes de 15, 16 anos, na faixa de 15, 16 anos, que eles já têm aí o terceiro molar já entrando em fase de erupção, já dando seus sinais aí, e às vezes alguns com 16 anos já erupcionados. Por ali, pelo exame de imagem, você já tem noção se aquilo ali vai ser completo ou não. Tá. Então, é um dente que ele vai nascer, né? Vamos dizer assim, tranquilamente, vai fazer parte da oclusão, ou vai ser um dente que vai ficar dando dor de cabeça para o paciente, porque não vai conseguir completar isso, né? Ali, o dentista que acompanha, ele já tem condições de orientar isso. Olha, aqui eu tô vendo pelo raio-x que... E pode operar a partir dessa idade? Pode. A gente tem pacientes bem jovens que a gente já consegue fazer. Tudo que vai determinar é exatamente essa entrevista, esse exame clínico e o exame de imagem. Tá. Esse raio-x panorâmico, essa tomo, ela vai dizer para mim a posição em que esse dente está, ali naquela faixa etária, e se aquele é o melhor momento. Tá. E, de repente, o dentista ele pode olhar e falar, olha, vamos aguardar tanto tempo, né? Para o melhor momento para fazer assim, para ficar mais superficial. Entendi. Né? Não ficar tão baixo, né? Principalmente os inferiores. Tá. E Tá? quais Superiores são, é tranquilo. uma pessoa que faz essa cirurgia, quais são as recomendações que você passa para recuperação, para a pessoa ter uma recuperação legal? Quais são, né, essas questões aí? A primeira é ter o cuidado com a higienização, né? O paciente precisa sair com cuidado com a higienização. Saber como escovar todos os dentes, como escovar aquele local, porque aquele local precisa ser higienizado, mas não dá para ser descovado. Então, como higienizar aquele local? A dieta, né? Então, é importante orientar a dieta. A gente não faz orientação de dieta quente, imediata. Uma delícia, só toma sorvete e açaí. Nossa, um sorvetinho direto ali, suco bem geladinho, né? Então, essa orientação de dieta líquida, pastosa, por quanto tempo,
a orientação da higienização, prescrição medicamentosa. Então, o que normalmente nós usamos? Analgésico, anti-inflamatório, antibióticos de largo espectro, né? Orientar essas tomadas, né? É importante, eu não posso partir do princípio que eu fiz a receita e eu entrego para o paciente vai saber entender a tomada daquele medicamento. Eu preciso explicar para ele. Se eu falar para ele, você tem que tomar 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia pode ser de manhã, à tarde, à noite, cada hora num horário. Se a medicação é de 8 em 8, é de 8 em 8. Se é de 12 em 12, é de 12 em 12. Isso tem que ser escrito na receita e explicado. Tem que pegar a receita e explicar, né? E eu, particularmente, da mesma forma, eu uso o impresso com as orientações. Com as orientações pós-operatórias, imediata e tardia. Então, das primeiras 24 horas, 48 horas e o que se segue depois disso, até ele voltar para mim uma semana depois. Né? Porque aí eu vou ter um retorno que ele vai vir naturalmente. Mas como proceder? Quando ele entra com sólido, isso tem que ser esclarecido para o paciente. Né? Uma coisa que foi importante na reportagem, observar os sinais. Né? O paciente saiu do consultório e saiu com uma sutura, com os pontos. Então, apareceu vermelhidão, quando apareceu, começou a latejar, não estava latejando fala que antes. 2 dias depois ela volta para o consultório, a dentista analisa, manda para casa. Isso. 2 dias depois ela não está aguentando, 2 dias depois ela não está aguentando, vai para o hospital. Chega no hospital, mandam para casa. Então, eu acho que a questão também aí foi a demora para achar uma solução. É difícil falar, né? É difícil falar assim, porque existe essa questão da individualidade mesmo, né? É difícil falar. Cada paciente é um caso, é um caso específico. A hora que o paciente me retorna, então ali ele traz aquela queixa, dolorosa ou não, eu preciso olhar esse caso, examinar. É normal doer? É normal. A dor, ela é algo muito peculiar. Nós temos pacientes mais e menos doloridos. Entendi. Então, eu posso ter um paciente que ele é extremamente resistente à dor. E ele vai lidar tranquilamente, às vezes tirando os dentes, terceiro molar superior e inferior, e ele leva de boa. Eu posso ter um paciente que eu fiz exodontia de um terceiro, de um dente do siso superior, que é mais simples, normalmente são mais simples, e ele ser extremamente dolorido. Ele já sai dali dolorido. Então, vai do limiar de dor de cada pessoa. Isso, mas olha, existe a individualidade. Se eu sei se esse paciente, ele é meu paciente, eu sei se ele é mais ou menos dolorido, então eu já sei como ele responde. Então eu já sei a resposta dele, inclusive no pós-operatório. Ele vai ser um paciente com mais queixa dolorosa, o padrão, está dentro do padrão dele, esse padrão mudou, né? Ele saiu do consultório, assim que passou a anestesia, começou a ficar dolorido, mesmo com analgésico, ainda está um pouquinho dolorido. Mas existe um padrão que está de recuperação, porque foi feita uma cirurgia. Né? Então, ele tem um padrão de recuperação. Ou esse padrão fugiu dele. Não é o geral, é o dele. Né? Existe essa individualidade. Agora, existem sinais que são quase que comuns. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com um pós-operatório que, de repente, 3 dias, 4 dias, 5 dias depois, ele começou a aparecer edema e vermelhidão. Não deveria. Ele deveria estar se encerrando já um processo de cicatrização. Uns 5 dias, mais ou menos, né? Que aí começa a ficar bem. Depende desse... eu acho que eu fui uns 5 dias. Depende muito do quanto foi traumática a cirurgia. Qual o grau de dificuldade que foi, que implicou aquela cirurgia, né? Aí você vai ter a evolução desse pós-operatório. Mas é difícil a gente falar, não tem dó. No caso dessa garota, é triste, né? É muito difícil, porque é muito jovem, normalmente muito jovem traz uma comoção. A gente também, como profissional, a gente tem um olhar e questiona o que pode ter acontecido, onde aconteceram as falhas, o que é que foi uma casualidade, uma fatalidade, né? E o que torna difícil falar profissionalmente, a gente não ter acesso ao prontuário, né? Eu não tenho acesso a essa paciente antes. Ao histórico, ao né? histórico de como ela dela. Vinha aí se apresentando, enfim.
E é complicado mesmo, né? Porque aí você acaba julgando o trabalho do Não, outro, não dá. né? É, Aí não dá. tem como. Não Mas dá, a gente não quis dá. trazer para você, para chamar a atenção para você cuidar de você, Isso. né? Para você tomar os cuidados, Isso, procurar sempre isso. um profissional com experiência. Quanto tempo já, doutora Rita, que você eu já tenho trabalha? 31 anos, Então, já. 31 anos, você como procura. Você vai bucomaxilo fazer já uma tenho. cirurgia. Uma limpeza é uma coisa, gente. Fazer uma limpeza é uma coisa. Fazer uma cirurgia é outra coisa. Né? Você procura, conversa com a amiga, às vezes, né? Já fez, tem uma indicação. Acho que é muito importante isso, né, doutora? Eu acho que se eu tiver que deixar, né, um conselho, assim, é realmente ter a liberdade de conversar. Você chegou no consultório, você deseja, de repente você chegou lá e você deseja tirar o dente do siso, né? Chegou lá, quer tirar? Converse. Peça todas as explicações. Então, né, pergunte tudo, tire todas as dúvidas. Não, um conselho, não saia nunca do consultório com dúvidas. Isso é importante. Nunca. Nunca vá para um procedimento, seja ele qual for, com dúvidas. Pode ser um tratamento protético. Não saia com dúvidas. É um direito do paciente, né? E a gente, como profissional da área de saúde, é um dever nosso. Não, com certeza. Eu acho que até esses tempos atrás, eu fiquei ruim com tosse e tudo, aí fui até o PS, não estava muito legal, e aí eu falei pro médico, olha, eu não me dou muito bem com corticoide e tal, tudo bem. Ah, não, vou te prescrever, tal. E não me falou o que era. Na hora que eu fui pra medicação, eu falei, por gentileza, você pode me explicar o que o médico pediu? Porque ele não me falou. Aí ela falou, fulano, corticoide, o que? Eu falei, esse aqui eu não vou tomar. Eu tinha acabado de falar para ele, né? Então tem que perguntar mesmo. Às vezes a gente fica, vou incomodar. Não, pergunta. É melhor você ser chata e ficar bem do que você ser legal e ter alguma coisa depois mais para frente, né, doutora? Então tem que questionar. Pegou a receita, não entendeu, não compreendeu, peça esclarecimentos. Isso é muito importante. Está em casa, se recuperando da cirurgia, achou que alguma coisa está fugindo. A gente conhece o nosso corpo, né? Muito. Então, ninguém melhor. Fugiu da normalidade. Você sabe que você está em recuperação cirúrgica, mas fugiu da normalidade. Então, dá um toquinho, liga, pergunta. Eu não sei se é porque eu sempre me deixo à disposição assim. Eu acho que é importante. Bem importante. É importante. Esse eu laço lembro que quando eu tirei um dos dentes, o médico falou, olha, repouso nos 2 primeiros dias. E eu lembro que eu acabei andando muito durante aquele dia, e aí dá a circulação, né, vai. E eu lembro que eu fiquei com uma dor, assim, terrível. E aí eu lembro que eu falei, não posso ligar para perguntar, porque eu fiz errado, eu andei, né? Então, assim, faz direito, né? Porque você tem uma recuperação. Foi o único dente que eu tive realmente uma recuperação ruim. Os outros 3 que eu fiz certinho, foi ótima a minha recuperação, né? E outras cirurgias também que eu tive que fazer. Então, é muito importante você seguir realmente o que o médico, o doutor, o dentista tá passando para você. E assim, uma outra dúvida que passou aqui. Se os dentes nascerem por completo, não preciso remover? Não. Essa decisão é uma decisão que precisa ser respeitada do paciente. Se todos os dentes estiverem em oclusão, não tiver histórico nenhum de trauma, né? A gente chama de mucosa oral, né? Onde aqui é a bochechinha. Então, o paciente não morde, na hora de se alimentar, ele não mordisca, ele não tem trauma local, não tem queixa, oclui normal, a oclusão é normal, não há obrigatoriedade de se remover. Não há. Isso, eu volto a dizer, isso é algo que precisa ser discutido com o paciente e o paciente tem que tomar essa decisão. Por mais que o dentista olhe e fale, olha, não, eu aconselho, tem que tirar os 4, tem que tirar. Sim, mas a palavra final precisa ser do paciente. E isso é escrito no prontuário. Paciente orientado decidiu por não remover. Decidiu a não remoção. Isso também fica registrado em prontuário. Né? Essa conversa, ela é muito importante. Então, o paciente pode permanecer com os 4? Pode. Eu tenho meus 4. E eu não estou dizendo para não tirar. Não é isso, né? Não é isso. Há indicações específicas. Sim. E essa indicação específica que é importante. A hora certa de fazer. Por que fazer, né? E isso é individual. É o momento que o paciente chega ali, se conversa, discute o caso, vê realmente a indicação.
E é importante Isso também, é importante. porque a gente vai ao médico frequentemente, mas no dentista as pessoas esquecem. Só É. vai quando tá doendo, quando tá no último. Sim. Regularmente, o quanto é importante a gente ir durante o ano? Qual a regularidade de A gente de idas? indica uma vez ao ano, pelo Tá. menos, no mínimo. Mas nós vamos ter casos específicos de pacientes com problema periodontal, diabetes, algumas patologias específicas que às vezes nós precisamos que esse paciente esteja de 6 em 6 meses, de 3, 4, né? Ou 3 a 4 meses, em intervalos de 3 a 4 meses, porque eu preciso acompanhar de perto, Tá. né? Vai de acordo com a especialidade. Então, paciente que tem um histórico, por exemplo, de ter problemas periodontal, mas fez opção por implantes ou precisou fazer, então ele precisa do acompanhamento mais perto, mais próximo. Mas, no geral, se nós falarmos, né, como saúde coletiva, saúde geral, uma vez ao ano. Né, para você chegar lá, manter realmente. Eu sempre falo que a gente tem medo de ir, medo de ver, às vezes, depois o orçamento, né? O que vai ficar, né, doutora, depois. Também. Mas quando a gente vai regularmente, uma vez ao ano, ao dentista, eu consigo manter a saúde bucal. Tá. Eu consigo ter controle de placa, eu consigo ter controle de cárie, eu consigo ter controle de processo inflamatório. E isso reduz gasto. Ah, com certeza. Isso Se você reduz for gasto. uma vez por ano, Cuidar você tenho disso. certeza que você não vai precisar gastar nem tão cedo. né? É o que a gente indica. E hoje a gente vê também como tá na moda o pessoal colocar os dentes, né? Colocar resina, colocar... Ai. E a gente vê eu vejo tanta gente nova. Eu falo, meu Deus, espera um pouco, pelo menos, né? Porque o dente, ele vai mudando, né? Vai envelhecendo, vai sim. mudando a cor. Eu vejo assim, Sim. gente muito nova. Você Sim. acha que isso futuramente vai trazer um prejuízo para essa geração? Ah, meu Deus, essa é uma grande discussão nossa. A gente fala assim, dentro de nós mesmo, da odontologia, a gente fala muito sobre isso, porque aí é um ponto também muito importante de esclarecimento do pós, Tá. né? Porque quando eu faço próteses, facetas, o que eu estiver fazendo, existe um pós. Não são os meus dentes, não é um clareamento. E daqui 10 anos, 15 anos, esse paciente vai ter que voltar para refazer o serviço. Tá? Então, isso tem que ser esclarecido. O paciente tem direito de fazer? Sim. Pode fazer? Pode. Mas deve ser orientado. Né? Bastante orientado. Tá. Porque vai precisar de acompanhamento, saúde periodontal, gengival. E ele vai voltar, é como uma prótese, ele vai voltar daqui 10, 15 anos, mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar talvez para refazer o serviço, né? Então ele precisa saber disso, que isso não é para sempre, isso é muito importante. Então procure regularmente o seu dentista, uma vez por ano, faça aí, né, a sua limpeza, veja direitinho, cuide dos seus dentes, porque olha, eu cuido muito dos meus dentes porque eu quero ficar velhinha com os meus dentes. Eu não quero ficar velhinha sem os meus dentes. Então, acho que uma coisa boa é sempre a prevenção, né, doutora? Sim, Prevenir. E claro, né, precisa de fazer uma cirurgia, que a gente falou, procure um bom profissional. Sim. E eu, assim como a doutora, a Rita está aqui, quero que você passe os seus contatos para a gente e deixe essa dica final aí para quem está na beira de fazer uma cirurgia para tirar o siso, para ficar mais calmo também, porque agora tá capaz as pessoas nem quererem mais fazer, né, doutora? Não precisam fugir. Essa é uma cirurgia comum, né? Eu vou falar para vocês, não fujam, porque não pode também fugir, tem indicações específicas. Então, busque apenas orientação lá com o seu dentista. Quando você chegar, tire todas as suas dúvidas, busque a orientação dele, não saia de lá. Se achar que aquele não é o momento de fazer a cirurgia, não faça. Né? Seja claro, olha, eu não estou segura de fazer agora, gostaria de aguardar e fazer depois. Esse diálogo, essa liberdade, ela é muito importante. Né? Não tenham medo de fazer, porque é uma cirurgia comum para nós na odontologia, ela é uma cirurgia segura para a gente na odontologia, mas ela tem todas essas técnicas baseadas em evidência, todas firmadas com muitas pesquisas. Então, o que você precisa chegou no consultório, não saia sem dúvidas, com dúvidas.
e saia seguro, né? Tire essas dúvidas, tenha a liberdade de escolher o momento melhor para fazer. Não precisa deixar de fazer, ou não precisa. E seus contatos? Contatos, nós estamos na Universidade Guarulhos Odonto, esse é o nosso Instagram. E eu trouxe, gente, eu sou ruim de números. Colinha. Então eu trouxe uma cola com o telefone, que é 2464-1668. Né? Nós estamos lá, nos sigam. Dúvidas podem, né, tirar com a gente também. Muito obrigada, doutora. Espero que tenha ficado claro para você que está em casa que você precisa se cuidar, tá bom? Não fuja, apesar de todas as consequências. É sempre bom a gente buscar ajuda e tá em dia aí com as nossas questões da saúde. Nós vamos para um rápido break, um rapidinho intervalo. Bebe aquela aguinha e a gente já volta, tá bom? Não sai daí não, tem muito mais, sempre melhor.